Oi, gente! Meu nome é Mariana Kupti, sou professora da Day School e estou aqui com mais um tema bacana de matemática para você. Bem, olha, o tema que eu escolhi hoje é razões trigonométricas e, assim, costuma ser o terror dos alunos, mas eu entendi por que que é. É porque não entende o conceito do tema razão trigonométrica. Então, a minha ideia é partir desse início, desse conceito do tema mesmo, da palavra, para a gente entender isso na prática, na matemática, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o que é razão? Vocês sabem que toda vez que a gente fala em razão, é divisão, é uma fração. Então, tenha isso em mente. Razão, fração, divisão. Trigonométrica. Trigonometria é a parte da matemática que trabalha com ângulos e triângulos. Então, eu estou tendo uma relação de uma fração com ângulos dentro do triângulo. Então, isso é a razão trigonométrica. E dentro da matemática, nós temos 3 razões trigonométricas. 3 frações que a gente precisa ter entendimento, a gente precisa ter conhecimento. Mas antes, eu preciso que você entenda uma coisa. Esse tema, razões trigonométricas, só dá para ser usado no triângulo retângulo. É o primeiro ponto. Só dá para ser usado no triângulo retângulo. Ah, Mari, quando o triângulo não for retângulo, aí você vai ter uma outra aula. Que aí você vai entender que é uma outra fórmula, que é uma outra coisa. Mas o que a gente vai falar aqui só funciona no triângulo retângulo. E lembrando que o triângulo retângulo é aquele triângulo que tem dentro um ângulo medindo 90 graus, como eu destaquei aqui para você, tá? E aí a gente vai ter que relembrar, lembra do conceito de teorema de Pitágoras? Hipotenusa, catetos. Lá a gente não tinha diferença entre os catetos. Tudo era cateto, né? A gente não tinha uma diferença assim, esse cateto é assim, esse cateto é assado. Não tinha isso. Agora vai ter. Por quê? A gente vai ter um referencial, um ponto que vai ser uma referência para a gente. Um ponto não, melhor, um ângulo. Esse ângulo vai ser a nossa referência. E ele é que vai dizer para a gente como que é esse cateto, ou melhor, qual é esse cateto. Então, olha por aqui para o quadro. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. E esse ângulo de 90 graus não vai ser o nosso destaque, tá? Ele está aqui porque ele precisa estar, mas ele não vai ser importante para a gente. O que vai ser importante vai ser um desses 2 ângulos aqui. No caso, eu destaquei o ângulo de cima e chamei ele da letra grega alfa. Mas ele pode e deve e vai ter uma medida, pode ser 30, pode ser 50, enfim. Eu chamei ele de alfa para a gente ter entendimento de maneira geral. Alfa está aqui. E a gente sabe que hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo e que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, hipotenusa está aqui, ó. Hipotenusa de frente para o ângulo de 90 graus. Agora vem o que a gente precisa entender com muita atenção. Porque é a partir disso que a gente desenvolve as razões. Se esse ângulo alfa está aqui e eu tenho esse cateto e esse, o cateto que está de frente para ele, de frente para ele, ó, vou destacar aqui, tá de frente para ele, a gente vai chamar de cateto oposto, porque a gente entende que está no lado oposto, tá? E o cateto que está ao lado dele, cateto adjacente. Aí, para você não esquecer, você vai lembrar que adjacente é a mesma coisa que vizinho, do lado, próximo. Então, o cateto que está do lado do ângulo, cateto adjacente. O cateto que está na frente do ângulo, cateto oposto. Mas atenção, alguns alunos erram por sempre confundir os catetos com a hipotenusa. Antes de mais nada, sempre deixe escrito lá, hipotenusa, para que eles entendam, para que você entenda que
ela é a hipotenusa e não confunda com os catetos. Porque acaba que, por exemplo, você pode dizer que esse aqui é o cateto adjacente. Então, quando desenhou o triângulo já destaca a hipotenusa, para não cometer esse erro. Então, já que a gente já sabe o nome de cada elemento e o significado mesmo de razão trigonométrica, vamos conhecer essas razões, ou melhor, essas frações. São 3, como eu disse no início, e as 3 são seno, cosseno e tangente, tá? E aí eu quero que vocês entendam como que se forma essa fórmula. Ó, o seno sempre vai ser cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, se você tem uma relação, um exercício que tem oposto e hipotenusa, é seno. É o seno daquele ângulo, tá? Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, se você tem a relação no triângulo, que tem as informações, cateto adjacente, hipotenusa, já sabe que é cosseno, nem precisa pensar muito, tá? E tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se tem a relação entre 2 catetos, não tem hipotenusa, é tangente. Agora, vocês devem estar se perguntando assim, ok, mas e esse ângulo? Como é que a gente descobre? Como é que funciona isso? O ângulo vai ser dado pela questão, tá? E aí vem uma parte que os alunos costumam, ai, que saco, essa parte é chata, mas é uma parte crucial, que vocês precisam saber vocês precisam saber as razões, o seno, o cosseno e tangente, de 3 ângulos. Tem que saber de cabeça. 3 ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60. Eu montei uma tabela aqui ao lado para vocês entenderem melhor. Então, 30, 45 e 60 graus, eu tenho que saber o seno, o cosseno e a tangente. Eu tenho que saber de cabeça, tá? Então, tem gente que tem musiquinha para ensinar, né? Eu costumo fazer assim, tá? Mostrar para vocês. Eu sempre coloco, eu vou apagar e vou montar para vocês a tabela. Pra vocês verem aqui, ó. Eu boto assim. Eu boto 1, 2, 3. 3, 2, 1. Divide tudo por 2, todos os números. E quando eu for colocar a raiz, é só no 2 e no 3. E aí você preencheu a tabela. Só que tem que ter atenção, a ordem precisa ser 30, 45 e 60, seno e cosseno. Você deve estar se perguntando sobre a tangente, né? E a tangente, qual é o truque? Então, assim, não tem truque, a não ser você realmente gravar que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a de 60 é raiz de 3. Ou você entender que toda vez que eu falar em tangente, eu tenho que entender que é a divisão do seno pelo cosseno. Toda vez que você falar em tangente, ó, tangente de qualquer ângulo é seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Então, se eu vou trazer para 45 graus, olha aqui. Se eu dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, eu estou dividindo uma coisa por ela mesma. Então, isso vai ter como resposta 1. Então, a tangente é 1. Se você esquecer como que se faz, qual é a tangente de 30 ou de 60, você vai dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30 e vai encontrar o resultado, assim como para 60. O seno de 60 para o cosseno de 60.
Então, esse assunto é um assunto muito bacana, muito importante. Vocês precisam dar atenção a esse assunto, principalmente a esses 3 ângulos notáveis que somos obrigados a ter o conhecimento dele de cabeça, não tem outro caminho. Mas, e os outros ângulos? E se eu me deparar com um ângulo de 50, um ângulo de 27 graus, um ângulo de 89? Nesse caso, né, a questão vai te fornecer o seno, o cosseno e a tangente. E ali você vai ver qual das 3 razões você vai usar, tá? Mas o que você precisa saber de cabeça mesmo é 30, 45 e 60. O restante, o enunciado vai te dar, ou vai colocar alguma tabela para você ter esse conhecimento, para você pesquisar, não vai precisar se preocupar. Mas esses aqui tem que saber. Coloquei para vocês também, para a gente fazer esse resumão, aqui 2 informações bem bacanas. A primeira é assim, ó, as razões trigonométricas, elas dependem apenas da medida do ângulo. É isso que vocês precisam entender. Quando a gente falava em teorema de Pitágoras, eu estava falando na medida do comprimento do triângulo. Agora, quando eu falo em razão trigonométrica, eu dependo apenas do ângulo, tá? E não, aí eu coloquei, ó, e não do tamanho do triângulo. E aí, eu posso dizer assim que é a informação mais importante que vocês têm que guardar no coração. Antes de aplicar as fórmulas, desenhe o triângulo e marque o ângulo. Lê o enunciado. O enunciado não tem o triângulo pronto. Mari, como que eu faço? Você vai ler passo a passo do enunciado, desenha o triângulo e coloca o ângulo na posição correta. Eu vou fazer um exemplo com vocês para vocês entenderem. Mas vocês precisam ter atenção ao ângulo, à posição do ângulo, para que não erre a resposta. E gravem essa tabela aqui. Precisa gravar. E quero fazer um pedido para vocês. Tem dúvida? Tem alguma coisa que você queria saber que não ficou claro? Alguma ideia, alguma sugestão? Comenta nesse vídeo. Eu vou ler os comentários de vocês. Vou responder as dúvidas. E não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar principalmente, de mandar para os amigos de vocês que têm dúvidas, aquelas pessoas que vocês falam, caramba, tinha que ver esse vídeo porque meu amigo não sabe. Convida, chama ele para se inscrever no canal, porque ó, vocês não vão se arrepender. Só tem vídeo top e muita dica boa para vocês. Brigadão, ó, super beijo e até a próxima.